E eita, atrás de eita, meu povo, esse eu te conto sempre, trazendo as atualizações dos principais realities. E agora, BBB 22, que já está na sua reta final, tá chegando o grande dia da gente conhecer o campeão do Big Brother Brasil 22. Então vamos ao que interessa, tá? Rolou eliminação, novo líder, novo paredão e tem enquetes deste novo paredão também. E o Gustavo tá fora, tá eliminado do Big Brother Brasil 22 com 81,53% dos votos, tá? Eli ficou com 16,08%, PA 2,39% de um total de 99 milhões de votos. Um dia da caça, outro do caçador, disse Tadeu Schmidt no discurso de eliminação de Gustavo, auto-intitulado Caçador de Lollipoppers, né? Desta vez não rolou, não deu, mesmo que o Gustavo tivesse quase plena certeza de que o Eli fosse sair e ele fosse ficar, foi o contrário. E o Gustavo acha que o público pode ter ficado decepcionado com ele nessa reta final, pelo menos foi o que ele respondeu ali pro Tadeu no primeiro momento. Gente, o Eli tá aí, tá no top 5, não é? Top 5. Eli, gente, quem diria, né? Diante de tudo que aconteceu até aqui e de todas as eliminações do Lollipop, Eli sobrou, de alguma forma, de alguma maneira, está sendo empurrado nesta reta final. Eita! Assim que o Gustavo saiu, rolou mais uma prova do líder, que era uma prova patrocinada, onde eles tinham ali que juntarem umas bolinhas e tal, e encaixarem 4 bolinhas no espaço final, tá? O último a restar nesta prova automaticamente estaria emparedado. E quem se deu bem, quem se deu melhor aí foi o PA, que acabou vencendo a prova e se tornou o líder. E ele teve só uma pulseirinha para levar ali, uma a mais ali pro VIP, e levou o Arthur. Então, PA e Arthur no VIP e os demais na xepa. Formação do paredão. Gente, PG foi o último a finalizar a prova, então já estava no paredão. O líder, PA, acabou indicando o Eli, e o Arthur e o Scooby votaram um no outro porque não tiveram opção. DG e Eli votaram no Scooby. Então, com 3 votos, o Scooby foi parar no paredão também, tá? Paredão formadíssimo aí entre DG, Eli e Pedro Scooby. E aí, quem será que vai vazar, meu povo? No final do programa de ontem, Tadeu Schmidt informou que as inscrições para o BBB 23 já estão abertas, tá? Ou seja, neste exato momento, o futuro do BBB 23 já está sendo escrito, já está sendo desenhado. O que será que vem por aí, né? No fim, depois da eliminação ali do Gustavo, ficou subentendido que as malas deles, que foram pedidas para serem colocadas na dispensa, era nada mais que uma pequena trollagem, uma pequena brincadeira do brincalhão diretor Boninho, gente. Eita, gente. E o assunto entre os meninos, após a saída do Gustavo, foi justamente a saída do Gustavo e o discurso do Tadeu Schmidt. E aí o Arthur, ele disse que acha que o Gustavo foi incoerente ao forjar aquele critério de votos entre eles, né, justamente para colocá-lo no paredão. Ele concorda e aproveitou ali a deixa para dizer o que ele pensa do Gustavo, e ele acha que o Gustavo, essa jogada aí do Gustavo, foi uma forma de mascarar a indisposição que o Gustavo tem contra o Arthur e continuar a aliança com os meninos mesmo assim, né, sem arrumar uma treta direta. E o Scooby falou que não achava que isso estivesse acontecendo, não sabia dessa suposta incoerência do Gustavo. Se ele soubesse, né, ele falou, perguntou ali por que não avisaram para ele, ele não sabia disso. Que se ele soubesse, ele mesmo teria tirado satisfações com o Gustavo, tá? E o Eli não perdeu tempo não, gente. Ele passou a fazer churrasco de Gustavo para os meninos. E ele disse o seguinte, que a pessoa que o Gustavo mais detestava na casa era o Arthur. E assim que ela saiu, ele calhou de parar no grupo dos meninos. Mas que essa jogada, essa artimanha toda do Gustavo aí, foi justamente para colocar o Arthur no paredão, tá? Scooby falou que não tem a mesma visão de jogo que eles e tal. E o PA, né, o Scooby fala da visão de jogador, melhor dizendo, que ele não tem essa visão, por isso que ele não enxergou esse lado do Gustavo. E o PA falou que não tinha como eles terem enxergado isso dentro daquela situação. Enquanto o Scooby se fazia ali desentendido, né, dizendo que acha que não sabia que o Gustavo vacilou e que agora ele sabe, né, que o Gustavo vacilou nesse critério aí,
e que se ele soubesse ele não teria concordado, o Arthur aproveita para dizer que o Tadeu deixa mensagens subliminares no discurso para o Gustavo e que ele acha que o Gustavo não se comprometeu com o próprio jogo ao indicar a Jessie. O PA também tá cabreiro aí com o discurso do Tadeu, que falou do acordo deles, né, de um combinado esdrúxulo que eles fizeram, essa coisa na hora de se votarem, né, e ele acha que isso não foi bem visto, o PA acha que isso não foi bem visto pelo público, tá com medo disso, tá preocupado com isso. O Arthur tranquilizou, achando que o discurso foi realmente sobre o Gustavo e não sobre eles, gente. Mais tarde, o Eli volta a falar de Gustavo, os meninos continuam repercutindo a saída do Gustavo, e o Eli disse que o Gustavo verbalizou tantas vezes que ele ia embora, né? Que o Gustavo ficou meio perplexo com o resultado do paredão. Os meninos continuam ali falando do Gustavo, e o Scooby disse que pensou em zoar o Gustavo por ter saído para o Eli, que era Lollipopper, mas que não fez isso porque percebeu que o Gustavo não estava para brincadeira não, estava meio sério, e aí o Scooby fala que respeitou o momento do Gustavo, mas que deu vontade de rir sim, gente. Eli continuou mais tarde fazendo a exposit do Gustavo aí, expondo o Gustavo, e ele falou pro DG lá no quarto que enquanto o Gustavo estava com os meninos, mesmo assim ele falava no Lollipop que ele votaria em qualquer pessoa da casa. Eita. Os meninos falaram sobre um possível campeão, melhor dizendo, do BBB 22, gente, desculpa. E aí eles passaram cada um a dar as suas sugestões ali. O Eli acha que o Scooby é um dos mais fortes do jogo. O Scooby diz que a galera fala isso, mas que ele não acha e tal. Já o DG falou que todo mundo tem perigo de sair. E aí o Scooby acha que tem alguém muito forte, com certeza, nessa reta, né? Que inclusive já tem alguém apontado para ser o campeão. O PA pergunta quem que eles acham. Se eles acham, melhor dizendo, que já tem o campeão. E aí o Scooby confirma que acha que sim. O DG disse que se tivesse que apostar em alguém para ser campeão, apostaria no Arthur, pelos paredões dele, pelas dinâmicas e todo o jogo do Arthur lá dentro. Enquanto isso, o Arthur seguia em silêncio e observando esse papo, e aí o PA também afirma que o Arthur pode ser o favorito. E o Arthur disse que só vai acreditar nisso se ele chegar na final e o Tadeu disser o seu nome. PA e Arthur amanheceram o dia conversando lá no quarto do líder. Conversaram sobre vários assuntos, interagindo bastante e tal. E aí o PA volta a falar do discurso do Tadeu na eliminação do Gustavo, diz que ficou fritando com isso, né? A coisa da combinação, do acordo deles ali. E o PA acha que se existia uma chance dele ir para a final, ela foi por água abaixo. Enquanto que o Arthur e o PA também depois, né, passam a falar sobre a força do Eli. O Eli, como ele se fortaleceu nessa reta final. O Arthur acredita que ele e PA estarão na final, só não sabe com mais quem. Que infelizmente não poderão ir os 4 ali para a final, né? E que ele acha que o Eli não sai neste paredão. O PA diz que também não acha que o Eli sai. Torce muito pelos meninos, mas não acha que o Eli sai. E o Arthur disse que não iria se espantar se o Scooby, dizendo, saísse. E que deve ficar entre DG e Scooby, o paredão. E aí o PA fala, né, do Eli ter se fortalecido, ele achava que o Eli podia estar fraco pela treta toda com a Natália, mas o Arthur acha que o público viu a situação toda, e aí eles passam a falar sobre a força do Eli, e o Arthur acha que o que fortaleceu o Eli foi o atrito com o Gustavo, a coisa do Gustavo ficar ali em cima dele, né, macetando o Eli, e isso pega mal com o público, e aí o Arthur faz uma comparação com a Juliette, né, dos perseguidos na casa que acabam se tornando queridos pelo público, que foi o que aconteceu, segundo o Arthur, com a Natália nas 4 primeiras semanas, gente. Sem conseguir dormir, o Scooby caminhou pelo gramado, encarou o céu, ficou pensativo, e aí o PA foi lá conversar com ele, foi fazer companhia e quis entender o porquê que o Scooby estava assim, né, o que estava rolando, o que estava acontecendo. Depois de muita insistência, o Scooby confessou aí pro PA que se sentiu deixado de lado, digamos assim, com o fato do PA sequer ter justificado o VIP, né, o fato de levar uma outra pessoa pro VIP, não ter priorizado ele, Pedro Scooby, e sequer também ter ido lá dar um apoio a ele, que está no paredão, né?
Ele e Scooby que está no paredão. E aí, o PA disse que pensou em falar com o Scooby, mas acabou não falando. O Scooby disse que ficou esperando um abraço de apoio do PA, tá, gente? O PA acabou chorando por ter magoado Pedro Scooby, pediu desculpas, disse que deveria ter falado com ele antes, né? Ter explicado a coisa do VIP, de levar o Arthur pro VIP, ter dado um apoio ao Pedro por estar no paredão. E aí o PA se declara a Pedro Scooby, fala que ama, né? Que é uma coisa que ele não sabe nem explicar e tal. Não queria que o Scooby duvidasse disso. E aí o Pedro Scooby deixa claro que a chateação não era pelo fato dele levar exatamente o Arthur para o VIP, mas que era pelo fato do PA sequer ter conversado com ele sobre isso. Eita. Gustavo na rede BBB, gente. Já chegou dispensando a Anitta, tá? Dispensou a Anitta. Viu ali que a Anitta chegou a cogitar um affair com ele, um quarto secreto, um quarto branco com ele. Mas ele falou, Anitta, desculpa, mas chegou tarde. Ou seja, o coração dele é da Lala, da doutora Laís. Ele também recebeu, através dos próprios jogadores do Palmeiras, a notícia de que o Palmeiras não ganhou o Mundial, que era uma coisa que o Gustavo queria muito saber, né? E também ganhou a oportunidade de conhecer o time do coração. O Gustavo não segurou a risada quando viu aquele VT da Larissa falando sobre as 2 hérnias de disco que ele tem e que ele não se daria bem numa prova de resistência, quando depois disso quem se deu mal foi ela, quebrando o dedinho e sendo vetada da prova, gente. O Gustavo agora é o 6º mais rejeitado da temporada. Ele está entre a Natália e a Eslovênia, gente. E aí ele se espantou com o seu percentual, achou muito alto esse percentual aí de 81%. Ele também disse que sabia que não ia se aliar com a Larissa, porque ela achava a Jade e a Eslo fortes, e ele não achava, e quando ela entrou na casa, ela se juntou com as meninas, coisa que ele não concordava. Disse que o Arthur era muito fechado, levava as coisas pro lado pessoal, e que o jeito do Arthur não o agrada. E que ele não se vê próximo do Arthur aqui fora. Ele já tinha falado isso lá dentro, né? Que não via aí uma amizade com o Arthur aqui fora. Ele quer amizade com a Jessie, disse que gosta muito da Jessie, que se ela estivesse ainda no programa ia torcer por ela. Disse que gosta muito do DG, mas DG não gostava de falar de jogo, não gosta de pensar em jogo. Ele também fala que o Arthur se diz jogando sozinho, mas que isso é por pura estratégia. E ele ficou espantado aí com a torcida do Arthur, né, os números do paredão falso. Falou que é absurda a torcida, né, por conta dos números, e que se ele tivesse aqui fora também, ele teria votado para o Arthur ir para o paredão falso, que seria a melhor configuração ali mesmo. E ele também viu um VT da doutora Laís falando para a Jade que o usaria, que faria a estratégia de beijá-lo para poder se beneficiar no jogo, se fosse necessário, né? Mas ele não ligou, não. Ele disse que isso não lhe surpreende e que a conversa foi antes deles se beijarem e tal, e que ela pode lhe usar mesmo, não tá nem aí. E aí recebeu o vídeo da amada, né? Conversou com ela ali e disse que nem vai para a cidade dele, vai esperar a doutora no Rio de Janeiro e tal. A Laís contou que fala com a mãe do Gustavo sempre, que manda mensagem pro WhatsApp dele mesmo, ele estando no programa, né? Todos os dias mandava mensagem lá. E ele ficou todo derretido, gente, todo embasbacado. Eita, não vê a hora de beijar a mulher de novo. A mãe também falou com ele e ele ficou emocionado. O Gustavo passou de 1.600 seguidores para 1.200.000. E como ele tem que responder ali algumas perguntinhas sobre quem pensa como ele diz que ninguém, mas que ia colocar o Arthur, porque pensa em jogo. Planta da edição, a Bruna. Gosta de causar, Natália. Pipoqueiro, Eli. Não merece ganhar, Eli. Ainda tá aí com foco no Eli, mesmo aqui fora. E ele ganhou lá, de presente da rede BBB, como de praxe, uma camiseta escrito hétero e top, malvadão e apaixonado. Principalmente apaixonado, né? Eita, gente. Enquetes deste paredão. Bem, enquetes deste paredão. Quem vai sair? DG, Eli ou Scooby? Aqui no canal tá assim, ó, meu povo. O DG tem apenas 7% de rejeição, o Eli 15% e o Scooby 79% para sair, hein? Torcida do Arthur votando em peso no Pedro Scooby. Será que eles vão conseguir eliminar mais um?
O UOL, enquete do UOL. O DG tem 15,68%, o Eli 40,85% e o Scooby 43,47% dos votos. Meio pareado entre Scooby e o Eli, né? Votalhada, que é o apanhado das enquetes do site, Twitter e YouTube. Assim, gente. DG 13,53%, Eli 38,35% em segundo e o Scooby liderando para sair com 48,13% dos votos. Lembrando que o que vale mesmo é a votação no G-Show. Mas, de acordo com a maioria das enquetes, quem sai é Pedro Scooby, gente. Eita, será que isso vai rolar? Será que isso vai acontecer? O Eli tá ali perigando também, né? Como os meninos falam. Mas tudo indica que realmente a torcida do Arthur possa decidir mais um paredão. Concordam?